A Lava Toga escreve mais um capítulo e a situação de Moraes vai se agravando. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Há um novo capítulo da Lava Toga que reforça denúncias do passado. Em 2023, um documento sigiloso, escrito pela vice-procuradora Lindora Araújo, veio à tona. A vice-procuradora-geral da República fez duras críticas a Alexandre de Moraes. Ela apontou dois fatos graves. O primeiro, o uso da pesca probatória. Os elementos apontados são, por demais, incipientes a recomendar quaisquer diligências ou medidas em face dos investigados, sob pena de se validar a pesca probatória, à semelhança de outras investigações em curso no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O segundo, os procedimentos eram provenientes de meras narrativas. Parecia que, na visão de Moraes, pessoas ligadas a Bolsonaro eram golpistas, e isso bastava para conduzir uma diligência. Nos processos, vimos uma verdadeira maçaroca de informações. Alexandre era um produtor de fanfic. O rito era sempre o mesmo: pesca probatória, aquisição do celular e criação de provas através de suposições desconexas. No caso do tenente-coronel Mauro Cid, um dos mais absurdos, envolvendo carteirinha de vacinação, leituras do celular eram modeladas. Em um dos casos, a PGR afirmou: está-se diante de simples reportagem de jornal, que nada acrescenta ao caderno investigativo, apenas tendo colacionado fotos da rotina funcional de Mauro César Barbosa Cid, naturalmente acompanhando o cumprimento da agenda do então presidente da República, como se disso se pudesse, de forma automática, criar um link com a prática de delitos financeiros, envolvendo o círculo social de parentes do ex-chefe do Poder Executivo. Podemos ver o mesmo modo operandi em outras manifestações da PGR, como no caso envolvendo o senador Marcos Duval. Representação não acompanhada de documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência das práticas ilícitas apontadas pelo agravante. Afirmações que partem de simples matérias jornalísticas anexadas aos autos. A ausência de base empírica mínima. A parte se limitou a fazer interpretações de ordem conjectural a respeito das reportagens. Como já havia denunciado, algumas mídias viraram a própria PGR como órgão acusador. O deputado Francisquini foi um dos primeiros parlamentares a ser caçado por desinformação. Como deputado, ele possuía o direito de fiscalizar. E como havia recebido denúncias, abriu uma live. Na época, sua defesa deixou bem claro que, como a live ocorreu no intervalo do término do pleito, ele nunca poderia ter influenciado o eleitor. Na época, ninguém sabia que aquele projeto era apenas o protótipo de algo muito mais nocivo à democracia. Mas Francisquini não foi o único parlamentar do Paraná a ter seus direitos cassados. A Procuradoria-Geral da República denunciou que o órgão de combate da desinformação do TSE estava sendo utilizado para abastecer o inquérito das fake news do STF. Na matéria, podemos ler: em um processo sigiloso ao qual a Folha teve acesso, a PGR classificou tal utilização como ilegal. Disse que ela viola o sistema penal e pediu a anulação das diligências realizadas, além da revogação das
medidas tomadas com base em relatórios do órgão. A contestação foi apresentada por Lindora Araújo, vice-procuradora-geral e braço direito de Aras, em forma de agravo regimental, dirigido a Moraes, no processo do ex-deputado estadual paranaense Romero Marchesi, como mostrou reportagem da Folha. O caso revela erros e contradições de Moraes. Bom, se você está por fora deste assunto, assista a esse vídeo no canal. Agora, o sucessor de Aras, Paulo Gonetti, é o oposto a Aras e blinda o sistema. Ele usou de palavras bonitas para elogiar Moraes, mas quando a Folha direcionou seus questionamentos sobre as denúncias, o silêncio prevaleceu. Segundo o agravo de novembro de 2022, Lindora Araújo já havia identificado que as provas produzidas pela Assessoria Especial de Enfrentamento da Desinformação eram ilegais. No agravo, lemos: diligências investigativas de ofício realizadas pelo Poder Judiciário em violação ao sistema processual acusatório. A PGR também afirmou que não era possível determinar a origem dos pedidos para a produção dos relatórios. Também não foi possível identificar de onde vinha o conteúdo recebido por Eduardo Tagliaferro. Lindora também deixou bem claro que o órgão criado por Moraes estava desempenhando uma função investigativa sem a participação do Ministério Público. Araújo também reforçou que o STF havia decidido que Alexandre de Moraes não poderia passar por cima da PGR, ainda mais se utilizando do inquérito das fake news. No agravo, podemos ler: na prática, a Assessoria Especial de Enfrentamento da Desinformação do TSE, que eventualmente pode estar recebendo informações do recém-criado Núcleo de Inteligência do Gabinete do Presidente do TSE, tem exercido função investigativa a subsidiar inquéritos em curso no STF, o que afronta o modelo constitucional acusatório do processo penal. Também foi apontado que a estrutura da Justiça Eleitoral estava atuando em situações alheias ao combate à desinformação no processo eleitoral, passando a monitorar redes sociais de pessoas que convocaram manifestações contra a viagem de ministros do Supremo Tribunal Federal aos Estados Unidos, para participação em evento privado em Nova York. Não se pode admitir que o órgão do Poder Judiciário Eleitoral, a pretexto de combate à desinformação, materialize diligências investigativas, com o escopo de coletar elementos quando a autoria e materialidade deletiva criminal a serem compartilhados com o STF. Basicamente, o que a PGR denunciou foi um modelo da KGB dentro da justiça brasileira. E digo KGB, pois nenhum desses atos, que deveria ser público, veio à tona. Ou seja, até a PGR foi calada. Lindora deixou bem claro que as medidas cautelares de bloqueio de contas, sem o pedido do Ministério Público, violavam a Constituição. Bom, boa parte dos conservadores conhece essa história, pois muitos deles foram alvos de investigações ilícitas. Agora os progressistas estão acompanhando pelas matérias, através da perspectiva de um deles, que rompeu com as amarras da censura. Agora com certeza muitos deles acordarão para a vida, pois eles não vão querer ser os próximos da fila. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.